Bom dia! Seja muito bem-vindo ao programa Salto Alto aqui na Rádio Itapuí, hoje, dia 8 de agosto, às 9 horas da manhã. Programa Salto Alto, programa para você elevar sua autoestima, para você se tornar uma pessoa melhor, alto astral, autoconhecimento. Então, se inspire aqui nas nossas conversas do nosso programa Salto Alto. Sintonize aqui na Rádio Itapuí 100.3. E agora que já está começando o nosso programa, aqui quem fala é Daniela Rocha. Vai lá, manda um WhatsApp para as amigas, para as vizinhas, para a mãe, para a tia, para as primas e convida elas para vir assistir o nosso programa Salto Alto, hoje no dia 8, e vamos falar de um assunto muito interessante que é empreendedorismo feminino, e eu estou com uma convidada super especial. Mas antes de eu apresentar essa convidada especial, eu vou ler a nossa mensagem do dia, como sempre. A gente lê a mensagem do dia e depois, lá pela nossa conversa, o nosso tricô aqui no Salto Alto, que aqui é conversa de comadre, assim, as convidadas vêm aqui e já sabem que a conversa vai rolar. Depois, lá pelas tantas, no meio da nossa conversa, a gente vai perguntar para a nossa convidada que relação ela tem com essa mensagem do dia, porque geralmente a mensagem do dia é uma mensagem que toca a convidada, que toca a gente e toca as pessoas, as mulheres, os homens que estão nos assistindo e nos escutando aqui na Rádio Itapuí. Então, sintoniza. Se você quer nos assistir pelo YouTube, também é possível. E também, se você tem celular e quer abaixar o aplicativo, só ir lá, achar a Rádio Itapuí e abaixar no seu aplicativo do seu celular. Então, vamos lá para a nossa mensagem do dia 8 de agosto. E a mensagem do livro é do livro da consciência. Então, aqui o pessoal do YouTube está vendo a capa do livro e o pessoal aqui da rádio está só escutando, se deliciando com a nossa voz. Então, vamos lá. Mensagem do dia 8 de agosto. Descubra a rosa que existe em você. Somos como uma rosa. O perfume, a beleza são nossas qualidades. Mas também temos espinhos, que são os nossos defeitos. Muitas pessoas olham para si mesma e encontram apenas espinho. Acham que não tem nada de bom que pode vir a ter no seu interior. Recusam-se a regar e cultivar o bem que há dentro de si. Têm dificuldade de enxergar a rosa com seu perfume e sua beleza dentro delas mesmas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode ter é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de si e das outras pessoas. Essa é a característica do amor. Descubra a rosa que existe dentro de você e de quem você ama. Olha só que mensagem tão linda! Isso agora a gente vai chamar a nossa convidada, vou apresentar ela para a gente fazer um bate-papo hoje. Sabe qual que é o nosso assunto hoje? Empreendedorismo feminino. Então, com imensa alegria que eu apresento a Andréia Peixoto, contadora, presidente da CISAP. Andréia, te apresenta para nós, para os nossos ouvintes aqui da Rádio Itapuí, que estão nos acompanhando no nosso programa Salto Alto. Pois então, bom dia. Bom dia. Quero te agradecer, Dani, pela oportunidade de estar aqui. Então, eu sou a Andréia Peixoto, como me conhece, né? Andréia Peixoto dos Santos, sou contadora. Trabalho na área, eu digo que a contabilidade me escolheu, né? Desde os meus 17 anos, entrei num escritório que era de contabilidade, então tenho um manuseio da contabilidade desde os meus 17. Além de contadora, eu vim pela mensagem inicial, né? Dos espinhos, da rosa, e da gente se descobrir e olhar mais para a rosa do que para os espinhos, né? Tenho uma trajetória de vida não só contábil, sou mãe da Yasmin, sou realizada como mãe, sou filha de produtor rural do interior daqui de Santo Olha Antônio da só, e tem um Patrulha, monte de ouvinte que são produtoras rurais e produtores rurais, né? que fazem parte da nossa economia aqui, né, do Sim, município. Então, sim. venho de uma família simples e tenho uma trajetória de estudo, de luta, né, que quem é que não tem, quem se torna empreendedor neste país, na verdade, Sim, tem uma sim. história, né? E hoje estou, então, presidente da nossa associação comercial daqui, muito realizada também. Então,
Parece que falei um pouco da Andrea, mas é um breve relato, assim. Uhum. E Andréia, hoje o nosso assunto é empreendedorismo feminino. Me diz uma coisa, quem está nos escutando, as ouvintes, o que que é o empreendedorismo feminino? Para aquela agricultora que está escutando, que daqui a um pouco a filha está escutando, o vizinho, o que que é isso? É uma palavra tão bonita, mas a gente não sabe o que que significa, o que que é isso, como a gente faz. Ah, eu quero ser empreendedora. Como é que é isso? E a palavra enche a boca quando a gente Gente, fala, né? sim, empreendedorismo. E são tantos desafios para empreender, que às vezes tu pensa assim, vou empreender, né? E na verdade o empreendedorismo vem primeiro da vontade de tu, né? Da pessoa, na verdade, querer montar um negócio, que não deixa de ser, né? Uhum, Só que o uhum, montar o negócio vem da onde? Vem de um uhum, planejamento. É que nem tu gestar, né? uhum. Então tu tem essa vontade, é um sonho, não deixa de ser um sonho, né? Então, se tem alguém que pensa, eu gostaria de vender meus pães que eu faço no interior, Uhum. talvez que a família goste, então, Sim, que é o caso, sim. Uhum. por onde que eu posso começar? Então, a primeira dica que eu dou, que eu dou, né, procurem ou a prefeitura, a sala do empreendedor, que hoje tem uma bagagem com o Sebrae, e tem ali como orientar, ou o seu sindicato, já que é voltado para o rural, né, Uhum. para poder ver por onde começa. Então, a primeira coisa que eu digo é acreditar no seu sonho, né? Ali do seu sonho, se tem uma Sim, vontade sim. disso se tornar um negócio, que é ter Uhum. uma renda, disso vai para os apoiadores que nós temos na nossa Sim. cidade, né? Por exemplo, eu já sou empreendedora. Na verdade, eu tenho um negócio, ou daqui a um pouco já vendo alguma coisa de forma informal, já tenho, já tenho empreendedorismo, porque às vezes a gente não se vê como empreendedor e a gente já é. A maioria Sim. das pessoas às vezes já fazem, já vendem roupa, vende artesanato, vende coisa em casa para as visitas, faz de tudo, Vem né? nas feiras e vendem aqui na Isso, na informalidade, né? informalidade. Eu já sou uma empreendedora. Já é. Já é? Como é que eu faço para me regularizar? Como é que eu faço para mim me formalizar? Tá. Muitos artesãos, Uhum, dependendo da área, podem ser MEI, né? Poderiam começar como ser um uhum, microempreendedor individual. Então, eu sugiro, na verdade, para começar, ele vai começar a contribuir também, né? De uma forma formal, vai poder entrar em locais que antes, sem ter CNPJ e sem ter a empresa registrada, não uhum, conseguiria. Ah, consegue vir numa feira que é informal? Consegue. Mas ele quer uhum, uma linha de crédito, ele que precisa ampliar, quer comprar produto, da verdade, né? uhum. Quer fazer pulseira. Minha filha já é empreendedora desde Já é pequena, empreendedora, já faz sim, sim. pulseira, mas não é formal, claro, é uma criança Uhum, ainda. Então, eu sugeriria ir na prefeitura, na parte do Sebrae, ou procurar um escritório de contabilidade, a gente também dá uhum, essa assistência, né? uhum, E dali ver o que melhor se enquadra para o que ela uhum, faz. Talvez a porta de entrada, porque hoje nós temos uhum. 90% de empresas no Brasil são microempreendedores. Então, eu daria essa primeira entrada, assim, através da Tá. sala do E empreendedor como ou é de que um tu outro setor. vê essa viabilidade, assim, por exemplo, eu quero empreender, eu quero fazer dinheiro, eu quero fazer um negócio, daqui a um pouco, porque a mulher tem muito disso, eu quero ter o meu dinheiro, não depender de ninguém, É, quero me e é virar bom. sozinha, é bom, né? Depois que a gente, só que às vezes a gente tem que meio que balancear, porque às vezes a gente acaba indo demais no empreendedorismo e acaba, né, tem que ter o meio termo. E o que que, por exemplo, assim, eu quero abrir um negócio, mas será que esse negócio vai me render, vai ser rentável? Será que ele é viável? Como é que eu sei disso? Qual o caminho que eu começo a percorrer para mim saber se Analisar o vai. custo, por exemplo, tu acha? Sim. Ou para saber se no local não tem outros negócios que de repente Isso, inviabiliza fazer uma pesquisa de mercado. nesse sentido, assim, por exemplo, assim, eu estou escutando lá o programa Salto Alto e quero empreender. Uhum. Será que esse negócio que eu vou abrir, essa loja, esse empreendimento, será que ele vai dar certo? Como é que eu vou saber se realmente é viável aquilo? Existe uma maneira? Ou é na cara e na coragem? Hã? Na verdade, o que que eu vou dizer assim, o que que os meus clientes me procuram, tá? Quando vão abrir Isso, um negócio, isso, tá? isso. Eles chegam no escritório já com o negócio montado, porque já fez uma prévia, né? Olha, eu quero abrir, sei lá, uma cervejaria. Eu Uhum, quero abrir uma loja de uhum, roupas, vamos aham, considerar isso, isso. tá? Uhum, E eles vêm com
ele já sabendo que as pessoas já têm o seu sonho, já colocaram na cabeça. Ninguém Sim. vem, é muito difícil. Olha, não sei Uhum. se 1% que vem, se, o que que tu me sugere? As Uhum. pessoas geralmente vêm de um sonho, de um histórico familiar, de alguém que ou Uhum. surgiu uma oportunidade e já vem com o negócio montado, Uhum. tá? O que que eu pergunto, o que que eu questiono quando a pessoa vem para que eu possa abrir a empresa dela? Tu fez o levantamento de custo, tu sabe. Ó, então anotem quem quer empreender. Olha as dicas que a Andrea tá falando. Então, a primeira dica é anotem Se o, fez o levantamento do custo o do produto que custo. vai ser vendido, que é que ela vai Uhum. vender, Tá. tá? Uhum. Ela já me pergunta o que que seria o levantamento. Geralmente as pessoas sabem, né? Uhum. Mas o que que é o levantamento custo? Tu já tem um fornecedor inicial, que é aquela marca que vai vender, já Uhum. sabe quanto que vai ser. Ah, mas eu já vendia antes sem nota. Eu disse, pois então. Ou sem Uhum. nota, ou de uma outra forma, na pessoa De forma física. informal, Informal, porque é. o que acontece? A gente, tipo, eu faço bolo e vendo, mas eu não sei precificar aquele bolo. Isso. Daí o que que acontece? Daí eu disse, tá, hoje tu compra uma peça de roupa por X. Uhum. Quando tu incorporar a tua empresa e quando tiver os custos da empresa, tu vai ter Uhum. aluguel, tu vai ver um ponto, tu vai Uhum. ter os impostos, tu vai ter os custos mensais teu, tu vai ter funcionário, talvez, Uhum. modifica o custo. Então, eu abro para ele enxergar o que que são os custos para ele de uma empresa aberta, Uhum. para ver se a viabilidade deste negócio, neste momento, ah, ah, que ele consiga entender e que isso ele vai ter que fazer durante todo o processo da empresa, né? Ele vai Tá. precisar poder saber quanto que ele vai colocar esse produto no mercado e se ele é competitivo com a empresa que vende a mesma coisa que ele. Então, daí ele vai Uhum. se dar conta de que, não, olha, enfim, não, ou dá, eu não consigo colocar esse valor. Uhum. Qual é a minha preocupação? De não ter o seu negócio, eu não tenho interesse de abrir um negócio que vai fechar, né? Muito menos ele. Quem vem, o Sim, empreendedor, sim, tu vem com a expectativa que tu vai abrir um negócio que vai dar tudo certo, vai que ser um não, que não que vai sucesso. ser um sucesso. E essa a questão do valor, eu a gente, eu disse aqui o programa só todo, a gente fala, a gente abre o nosso coração, as convidadas também vão começar a abrir. É assim, aqui a gente fala a real. Quando a gente abre um negócio, só para depois eu quero compartilhar contigo, com os nossos ouvintes, quem tá, porque eu já abri um negócio e fechei, quebrei, tá? Isso faz parte. Por quê? Eu não tinha instrução e não tinha. A gente tem só o sonho e a gente não sabe o que que envolve atrás do sonho. O custo, também a responsabilidade de tu abrir um negócio, que às vezes tu vai ter que estar disponível em horário comercial, tem várias outras responsabilidades que às vezes na informalidade a gente não tem. E para abrir tudo isso, é só a gente tendo uma empresa, né? Já ter tido passado por Uhum, isso, ou por tu isso. trabalhar na área para te poder dar todos Uhum. os pontos, né? O que que eu diria mais? Tá, então o Além, primeiro ponto é custo do produto. Então vai lá, é, chama as amigas, manda sintonizar na Rádio Tapuí 100.3. Segunda dica, Andréia. a segunda dica, olhar o mercado. Uhum, Antes de optar, não, porque se a pessoa já tem a uhum, opção, ó, já optou pelo tipo do produto, mas uhum, talvez colocar um diferencial no seu produto que uma outra não tem. Isso é uhum. importante. Quem é o teu público-alvo? Vai ser E o que que é aberto. público-alvo para quem está nos Ah, tá. O escutando? que que vai ser quem é o teu público que vai comprar Uhum. de ti? Tu sabe? Tu Tá. sabe dizer quem é o teu público? Ah, o meu público, eu vou abrir uma loja de roupa para mulheres. Então tu sabe que é Uhum. mulheres, né? Então ali tu vai, mas que mulheres? Daí começa a Sim, afinar. Ah, sim. tu vai vender roupa grande, extra grande. Então tu Uhum. limita um Tamanho pouco maior. mais. Uhum. Não, você ser todos os tamanhos. É para jovem, é para meia idade, sabe? É esportiva, é voltado para um público, aí para skatista, é para surfista. Uhum. Tu ir afinando isso e tu vendo quem é teu público, tem público que é restrito. Uhum. Não, e outra coisa, quando a gente começa a entender o nosso cliente, a gente começa a falar a linguagem do nosso cliente. Porque, eu vendo roupa para todo. Não, tu não vende roupa para todo mundo. Tu não presta serviço para todo mundo. Tu tem um público que vai se identificar mais com o teu serviço e tu vai focar o teu negócio naquele público. Não que tu vai excluir o Não, público A ou B, mas isso vai fazendo com que tu crie mais identidade no teu negócio. Às vezes a gente fala, tem que estudar público. É bom, sim, é importante, que tu vai estar falando a mesma linguagem dele, né? e tu sabe que o que que eu faço pensar, talvez, o cliente, é se tu vai vender o mesmo produto que vários vendem, mas esse Uhum, diferencial que tu poderia optar, tu só abre a cabeça para pensar se tu começa a fazer algumas perguntas, sabe? Porque até então uhum, eu só ia abrir uma loja.
Não, sim. mas a loja igual a essa eu tenho várias. Mas então, se tu vai ser aqui, se aqui é o teu público e é aqui que tu vai abrir, então pensar um pouco mais para que seja um sucesso o negócio, né? Porque a gente quer que o negócio seja um sucesso, Sim, né? sim, até porque tu bota além a energia, o emocional, o psicológico, o valor financeiro, é tudo, Tudo é um sonho, né? daqui a pouco é um sustento de uma família inteira. Sim, porque muitas pessoas empreendem pela necessidade do momento. Então, a gente viu Isso. muito na pandemia que surgiu vários empreendedores que perderam, né, seus empregos e tiveram que empreender E muitos pela continuam, e necessidade. alguns optaram em voltar a trabalhar Uhum, novamente, né? E deu tudo certo. sim. Estamos aí. Mas eu acredito que essa forma de entender o teu produto e o que tu queres fazer, sabe, faz com que o negócio já comece alinhado com aquele Uhum, propósito, sabe? sim. Porque sem ter esse entendimento, o fluxo depois, quando tu abre a empresa, ele corre um caminho inverso, porque daí tu começa a amarrar coisas que não dá certo, daí tu ir consertando durante, dá certo, é Uhum, claro, pode dar, uhum. mas daqui a pouco demora um tempo para te reverter e talvez ali incha, né? E tu não Sim, sim. consiga Porque, voltar. na verdade, uma coisa, quando tu começa um negócio, já pensando, igual tu tá fazendo um planejamento. Isso. Tipo, a Andrea tá sugerindo Tudo é planejamento. que é um planejamento? Tu sentar e pensar no teu negócio, né? Pensar no que tu vai abrir, como tu vai fazer, o custo, né? Quem é o teu cliente, tudo isso. E tem muitas ferramentas, viu? O Sebrae é um baita de um parceiro, já digo Uhum, assim, uhum, porque o Sebrae é nacional, né? Tem várias uhum, ferramentas, tem inclusive estudos, né, que tu pode contratar ali, tem até gratuitos para te uhum. poder pensar no teu negócio antes de abrir. É uma boa Antes de opção abrir. também. É uma boa opção. Andréia, conta um pouquinho da tua trajetória como empreendedora. Como é que nasceu a Andréia empreendedora? Porque tu já contou que tu começou com 17 anos a trabalhar numa empresa de contabilidade. Como tu resolveu? Tu já começou tudo assim certinho? Tudo 100%? Vamos lá. Não. Pois então, eu era funcionária, né? Comecei a trabalhar Uhum, desde meus 17 com o Dr. João Alberto Benfica, e trabalhei até 2005, quando ele faleceu. Eu era funcionária até 2005. uhum, Daí passei por todos os setores, trabalhei em todas as áreas dentro do escritório, e de um dia para o outro, a família dele, ele já tinha comentado, me uhum, convidou para assumir o escritório e os clientes. uhum. Então, um dia ele faleceu, no dia seguinte eu era Tu era dona dona, do eu era negócio. contadora responsável pelas empresas. Não cheguei a me arrepiar, só de Só lembrar, de lembrar. só de lembrar a confusão mental que aquilo me deu no momento e o Sim, medo, né? sim. Porque, Mas, enfim, mas tu também tive que já fazer. tinha a experiência daquele negócio. Embora tu não empreendesse, né, como a dona do negócio, tu já entendia como funcionava o E negócio. foi isso que me deu a tranquilidade. Porque como eu Uhum, atendia todos os clientes, eu fazia a parte operacional de todos os clientes, eles uhum, tratavam comigo, isso foi a tranquilidade que me deu. uhum. Porém, me dar conta do que é a documentação e do que é o dia a dia de ser um empreendedor, eu fui no fluxo. Fui Foi na indo, dor, foi na dor, foi foi na na dor. dor. Então, eu tive que Uhum, montar uma empresa, eu tive uhum, que realmente contratar funcionário, daí eu virei de funcionária a empreendedora e contratava funcionários, né? uhum, Então foi um processo, mas foi um processo, eu posso dizer que foi até tranquilo, sabe? Por mais que eu tivesse medo, que deu aquele medo, né? uhum, Eu, eu fui com certeza do que eu estava fazendo, porque como eu já trabalhava na área, isso me deu firmeza para continuar. Mas e muitas vezes, é claro, como todo empreendedor, gera uma uhum. insegurança, né? Sim. Imagina, eu tô então na área, tinha 17, estou com 51. Uhum. Imagina, eu estou uma vida inteira na área Na área contábil, né? contábil. Então, tu já tinha a base técnica, né? Como fazer a parte técnica da contabilidade, tu tinha. Então, Agora, eu não tinha medo, eu tu não não tinha tinha medo medo do trabalho. do trabalho, tu tinha medo Não, receio da forma de empreender, na verdade, né? de, De ter toca, responsabilidade, de na ter que verdade. tocar aquele negócio que agora era o É, teu nome, né? Tu que ia ter que contratar, demitir, ter dinheiro todo mês para pagar os funcionários. a Daí gente a tem a Andrea responsabilidade. chega a respirar, a suspirar, porque empreendedora é assim. Eu percebo assim, primeiro antes de falar do medo, uma fala que tu falou, que tu já tinha o conhecimento ali da parte contábil, eu vejo que muitas pessoas acabam empreendendo no ramo que elas já trabalharam.
Tipo, sim. eu trabalhei numa padaria e eu sei fazer as coisas que na padaria. Trabalhei numa loja, eu sei vender. Geralmente, daí a pessoa se identifica com o que faz e acaba, não, eu quero ser dona do meu negócio, né? Não é assim, E, ô Dani, sabe outra coisa? Aquele processo que a gente passa, independente de quem uhum, seja, onde tu uhum, estava e tu compreendeu o processo e tu trabalhou naquilo ali, é o pai do nosso futuro, assim. Eu digo assim, ó, que nos acolhe, porque se a gente se uhum, acomoda, aquilo dá um aconchego naquele lugar que tu tava, então que seja uma padaria, que seja um lugar, e aquilo ali uhum, tu domina, é o que te dá o impulso. Tu precisa do impulso, né? uhum, Tu precisa sentir esse acolhimento, e de que forma seja. Eu tive o acolhimento sempre dele, do Dr. João Alberto, ele sempre foi um pai para mim, assim, me deu uhum, conselhos em muito tempo, então eu tinha certeza do que eu podia continuar, que eu era boa naquilo que eu fazia. Ele me ensinou uhum, sobre ética, sobre profissionalismo, sobre a parte contábil realmente uhum, toda. uhum, Então, a gente tem durante a vida da gente, daí eu digo aí para quem está nos ouvindo, né, uhum, que tu ter pessoas, ou pessoas mais velhas, ou pessoas do teu lado, ou mãe, ou pai, ou amigo, alguém que tenha uma referência profissional importante, que possa te dar opiniões, que possa tu ter um aconselhamento, e uhum. não é, e tudo bem que seja amigos, de repente são amizades, mas que tu consiga admirar profissionalmente, isso é muito importante para tua carreira. Porque aos 17 anos eu não tinha, quem é que aos 17 anos a gente quer ser tudo e não quer ser nada, né? É, Pois quando tu faz isso para te escolher profissão, como é que é o nome mesmo? é, Quando é nós ali na teste vocacional, né? vocacional, Isso, isso. para ver uma Uhum. profissão. O que que deu para mim na época que eu fiz? O que que dá? Psicologia. Mas é que eu acho que você também tem essa veia. Acho que ela também tem essa veia da psicologia. Por quê? Porque tu é contadora, tu não tem que dar muito conselho para teus Bastante. clientes. Daí a parte de assessoria e consultoria que tu dá, tu Uhum. ouve muito, né? É. Então eu tive a parte de psicologia e quem me escolheu foi a contabilidade, mas tá tudo Sim, certo. sim, mas tá meio casado os dois juntos. Então, na verdade, a nossa profissão é, né, Dani? Nossa profissão é de escuta, A gente precisa ouvir as é de pessoas. interagir com os clientes, é de dar aquele apoio, e às vezes muito mais o apoio psicológico, às vezes, do que o técnico, porque eles querem escutar, querem ter essa referência profissional. E uma coisa que tu falou da referência profissional, isso eu acho muito importante. Sabe o que que eu percebo? Hoje, se eu fosse abrir um negócio, eu vou contar para vocês um negócio que eu abri que eu quebrei. Não lembro se eu já contei essa história. Mas tá bom para falar agora. Com 15 eu sempre fui muito empreendedora, assim, embora não me achasse empreendedora, que muitas pessoas, depende se vão escutar o programa, eu não sou empreendedora, mas já vende, já faz isso, é empreendedora. Sim, você é empresária e se apodera desse nome. Eu sou empresária, eu tenho um negócio, porque às vezes a gente tem vergonha, Tem. eu vendo. Não, Não. tu é empresária, tu vende e se empodera disso. E eu, com 15 anos, recebi um dinheiro, né, de aniversário e fui viajar com uma tia minha que era sacoleira para comprar algumas roupas para mim, Para ti. para mim. E eu comprei tanta roupa que eu disse: o que que eu vou fazer com essas roupas? Eu fui para a escola e vendi as roupas. Eu fazia magistério nessa época. E deu tudo, você não ficou com nenhuma. Vendi. E daí, desse brick, eu já comecei a comprar mais e vender mais. E lá pelas tantas, eu resolvi abrir uma loja, mas eu era menor de idade. Eu tive que abrir a loja no nome da minha mãe. Abri a loja, mas assim, tu imagina, totalmente imatura, com relação a estoque, a fluxo de caixa, porque uma coisa é eu ser informal, que não tinha aluguel, não tinha funcionário, não tinha nada dessas despesas, que quando a gente vai se formalizar e ter um ponto fixo, tu tem. Daí acho que durou, não sei, acho que durou perto de um ano. Daí eu tive que fechar e eu disse, eu vou continuar de sacola, mas nesse meio tempo eu sempre trabalhei com outras coisas. Então, para te ver que a minha falta de maturidade e a falta de planejamento fez eu fechar, porque eu não tinha esse conhecimento, né? Se tu tivesse uma pessoa, talvez, que tivesse uma loja, que teria te Isso, dado essas então, primeiras então dicas, ou essa tivesse. referência profissional que tu falou, se daqui a um pouco eu tivesse conversado com alguém que já tivesse uma loja, que tivesse experiência, que me dissesse, olha, Daniel, tu vai abrir um negócio, mas tu tem que ter um fluxo de caixa, tu vai ter que ter um caixa reserva, porque não é todos os meses que tu vai vender sempre a mesma coisa, a A mesma sorte que não tinha cartão de crédito naquela quantidade. época, certo? Não precisava comprar maquininha e Ah, tal, teria não ter que abrir uma tinha, empresa. não tinha. Não, mas eu Tinha. abri a Ah, tu empresa. Eu abriu com abri a CNPJ. empresa, sim, o nome da mãe. Era na Rua Ai, da sim. Caixa. Ah, e quem é que trabalhava contigo? Eu Tu sozinho, eu com 15 sozinha. anos, não, Não, daí eu já tinha tinha um pouco mais. mais, 15 eu comecei a vender de sacola. Tá, Eu devia de ter uns 16, 17. olha aí, gente.
Hoje, nem me lembro que loja que é ali. É ali bem perto da caixa, ali nas salas que tinham ali. E eu fiquei quase um ano, mas não deu certo e tá tudo bem. E a gente não pode se decepcionar, né, quando não dá certo. Não. E talvez o dar certo, o que deu certo, na verdade, se tu for pensar, né? Uhum. Porque se tu ficou um ano, que bom que tu ficou só um ano. O que Uhum. acontece? As empresas têm o ciclo inverso também, é muito difícil. Isso quando tu abre uma empresa. Aqui eu já vou dizer, não é para desestimular quem vai abrir, tá? A gente está falando coisas que parece que desestimula. Não, 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 tem não. que abrir, tem É, que ir é, é com... a forma de planejar que nós estamos Uhum. falando aqui. É sobre Sim, planejamento, sim. não é sobre não abrir. Muito pelo Uhum. contrário, vamos abrir empresas Uhum. e vamos movimentar, e até porque nós somos empresárias e a nossa vida, graças a Deus, é bem planejada, né? E a gente Uhum. tem empresas e vivemos disso. Uhum. Mas esse ciclo inverso, quando tu O que abre, é esse ciclo inverso? de o Explica. empresário se dar conta que não deu certo, daí começa a se endividar, deixa os impostos. A primeira coisa que acontece são os impostos deixarem atraso, tá? Daí Uhum. começa, daqui a pouco, atrasar funcionário, daí começa um ciclo, fornecedores e tal, e demora mais um tempo para dar baixa. Daí o que acontece quando vai lá a empresa por mais um tempo, já está com dívidas lá em cima, não consegue dar baixa, tem que parcelar Uhum. impostos e tal. Então, assim, se tu não, o que que eu digo? Se em 3 meses tu já viu que tu deixou os impostos atrasar, tu já está com uma dificuldade, Uhum. esse é o primeiro sinal. Rever o teu negócio, porque só vai aumentar. Sim. Se tu faturou no mês, qual é o princípio? Tu faturou no mês, tu vendeu, tu teve um X de faturamento, tá? Uhum. Tu pagou teus fornecedores, Sim. tu pagou teus funcionários, pagou teus impostos, a tua empresa está saudável. Virou o mês, tu vai ter que trabalhar de novo, e claro, não é importante ter sempre um capital de giro, porque para ter o saldo para te poder começar um mês seguinte, tu tem que já guardar uma reserva para te poder começar a comprar mercadoria, enfim. Então, tu começa a sinalizar, tu começa a pensar. Quando começa o negócio a ficar difícil, tu faz uma avaliação do negócio. Sim, para ver se daqui a pouco tu tem que mudar o produto, tem que mudar Isso, o rever, foco, focar mais daí ajustar, né? isso. É Talvez dá para ajustar. fazer uma liquidação, que é o que o pessoal faz, porque a Sim, margem faz de uma lucro vai lá em promoção, cima, talvez faz, faz um evento, faz um enfim. evento. É isso. Empreendedor, a gente tem que estar sempre a mil, sempre. Agora, André, a gente já está quase indo para o nosso intervalo, mas eu quero, antes, lá depois do nosso intervalo, eu quero conversar contigo um pouquinho sobre a presidência da CISAP, que a Andréia é presidente da CISAP. Eu quero que ela nos conte um pouquinho qual o suporte que a CISAP pode dar, como aconteceu, porque é um desafio, acredito, mas depois que ela vai falar desse desafio, se foi fácil aceitar, como é que foi essa evolução, porque quem conhece a Andréia, eu já conheço ela, o quê? Uns 7 anos Eu mais? acho. Uma... Nem sei. Nem sei, a gente nem Tá. fala as idades aí, mas o que que acontece? Como é que aconteceu isso? Vamos saber da André como é que foi, porque hoje ela é destaque aqui na nossa cidade, como empreendedora, como mulher, é referência para as mulheres empreendedoras, né, para as mulheres empresárias, e a gente quer saber como é que foi isso, como é que aconteceu. Mas antes de nós falar isso, eu quero falar um pouquinho do medo. O medo sempre persegue os Os empreendedores? empreendedores, as empreendedoras. Sempre. Eu ia falar ali no meio da minha transição de empregada para empreendedora de um dia para o outro, eu tive medo. E Uhum. foi o que eu sabia, né? Que eu tinha que trabalhar, que eu sabia, eu tinha Uhum. domínio do meu trabalho, mas o Sim. medo foi o que mais me acompanhou. Uhum. Porém, eu fui com medo mesmo, porque, né? Aham, Ou tu ia, ou aham. tu ia. A Sim, gente tem sim. isso, e a mulher Aham. tem muito disso, né? Da coragem. A coragem a gente vai, a gente A enfrenta, gente enfim. enfrenta. Uhum. E o medo eu tenho, vou te dizer que, se não semanalmente, se não diariamente, em alguma situação, mas sempre vem. Mas volta de uma outra forma, Dani. A gente tem que saber reverter esse medo, na verdade. Tu Uhum. tem que pensar, é a função da rosa e dos espinhos ali. Uhum. Mas peraí, por que que eu tô com medo, né? Eu tô Uhum. com medo por causa disso, mas isso eu sei? Sei. Mas é porque, sei lá, aconteceu uma Uhum. situação específica, Sim. mas tem como resolver, mas então eu faço o caminho inverso, mas eu tenho. A É, gente lida com é. medos. E eu acho que a superação do medo vem com a maturidade, porque eu É, também tinha. E o meu medo maior era a função da contratação. Porque quando a uhum, gente é sozinha, tipo, eu tô empreendendo sozinha, e se der errado, quem vai se ferrar sou eu, né?
É. É isso. Mas aí quando a gente começa a contratar uma pessoa, duas pessoas, Troca, três, vem de novo. e daí o que que acontece? Querendo ou não, a pessoa trabalhou, chega no É. final do mês, tu tem todo, né? Tu tem o salário dela, tu tem os Tu tem impostos, família se tu sustentar junto tem um contigo, né? monte de gente que, querendo ou não, tu já é responsável por isso. Mas daí, como é que eu superei esse medo? Eu disse, eu preciso de pessoas para me crescer, eu preciso de mais pessoas para me dar conta do meu serviço. Então, eu disse, não, então eu vou contratar o mês. Se eu conseguir pagar esse mês, vamos ver se vai dar resultado. Então, eu sempre pensava no mês seguinte. Não, para o mês seguinte eu tinha dinheiro para pagar. Tá, Eu contratei. faço a mesma coisa. Paguei aquele mês. Não sei, Daí, a gente não combinou, eu vou fazer que eu faço a ó, mesma coisa. O daí eu mesmo disse, tá, processo. passou aquele mês, conseguiu pagar, deu o rendimento, o escritório falou, tá, atendi para pagar o E assim vai. Uhum. Quando eu só pensava assim, quando der errado e eu não tiver dinheiro para pagar, eu vou dispensar. E graças a Deus sempre deu certo. Mas esse medo existe, a gente tem insegurança, medo, meu Deus do céu, se do dia para a noite, vou ver se tu tem esse medo também. Do dia para a noite eu não tinha mais cliente, ou ninguém mais me contratar. Tem. Eu tinha esse. Não tenho mais, já ressignifiquei aqui no ar já. Tu tem esse medo? Eu tenho, e a parte de contratação, ou a parte de lidar com pessoas, na verdade, né? Vamos falar Uhum, nisso. sim. São os desafios maiores no meu entendimento, porque as pessoas é o meu cliente, e as pessoas são quem trabalha com a gente, né? E nós, né? Porque nós somos Sim, também sim. as pessoas. Mas em relação ao trabalho efetivo de quem está comigo, eu tive uma escola. O Dr. João Alberto me pagava no último dia do mês sempre. E ele me Uhum, dizia assim: é a primeira pessoa que eu pago. Se uhum, sobrar, eu me pago as minhas contas depois, mas tu é a minha prioridade. Eu mantenho isso pro resto da minha vida. No uhum, último dia eu paguei o pessoal ontem, e a partir uhum, de hoje eu vivo, sabe? Daí eu vou indo e tal. uhum, Mas eu tenho isso também, eu tenho meses de salário. Não é muitos, mas eu tenho geralmente. Então eu faço uma organização para uhum, eu ter uma, duas, três folhas sempre na frente, para eu não precisar me uhum, descapitalizar, ou se algum cliente sair, porque a gente se preocupa, eu me preocupo com isso também. uhum. Porque às vezes dá uma assim, ó, duas empresas fecham, eu já me dá aquela, fechou. Sim, já fica com medo. Daí vem mais, abre mais duas, daí sempre. E é Sim. muito, e é cíclico, é muito interessante. Quando vai um, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco tu entende que era Uhum. necessário fechar aquele ciclo, mas é sempre com medo. Mas sempre com medo. Mas a gente supera os medos e a gente vai. Sério. E a gente vai com medo mesmo. Então agora a gente vai parar para o nosso intervalo. A gente agora vai rodar uma música e na volta do intervalo a gente vai falar sobre a CISAP, sobre a presidência da CISAP, como é que foi essa trajetória de crescimento da Andrea. Vai lá, sintoniza na 100.3 FM Rádio Itapuí e chama aí as amigas, as conhecidas para vir nos escutar aqui hoje, nesse sábado maravilhoso. E depois do intervalo também quero mandar alguns abraços aqui para algumas ouvintes que estão nos escutando aqui nesse sábado. E eu quero mandar alguns abraços especiais. Então, volta aqui daqui um pouquinho depois da nossa música. Voltamos do nosso intervalo e eu quero retificar aqui uma coisa no ar, que a pessoa está focada no 8 de agosto por causa do mês 8, que é agosto, mas hoje é dia 5 de agosto, não é dia 8. Não sei de onde que eu tirei dia 8, mas é dia 5 de agosto, sábado delicioso para a gente aproveitar com a nossa família, né, com os nossos familiares, com as nossas vizinhas. Sintoniza aí no Salto Alto. E antes de nós bater um bate-papo aqui sobre a trajetória da nossa convidada super especial, eu quero mandar alguns abraços especiais para nossos ouvintes aqui da Rádio Itapuí. A dona Ledina, minha cliente, que me escuta aqui na rádio, um beijo, um abraço. Ela me manda cada doce lá do escritório, Ai, que faz bom! doce caseiro, me manda, e eu estou prometendo um presente para ela que eu vou fazer. Eu também adoro fazer doce, artesanato, vou fazer, depois vou chamar ela lá para receber. Quero mandar um abraço para dona Antônia Brito, para dona Arina Machado, para Mônica Muniz, para Maria Luísa, para Verônica Moraes e para todos os nossos ouvintes que estão aí sintonizados com a gente, para minha mãe, para minha tia, porque tem vários fãs aí da família. A família tem que escutar a gente, porque senão a gente, Não. É senão o primeiro, são os dá primeiros, né? briga. Então agora eu vou passar para nossa convidada, se ela tem que mandar um abraço para alguém que esteja nos escutando aqui, e depois eu quero saber um pouquinho aí
dessa atividade dela como presidente da CISAP. Andréia, para quem vai ter um abraço hoje, no dia Ah, 5 de agosto, nesse sábado delicioso? vou mandar primeiro, então, para minha filha, para Yasmin, que eu vou dizer para ela Uhum. que ela E- precisa ouvir. Sim, E sim. ela já deve estar ligada. Um beijo para ela. Quero mandar para o pessoal lá de Itapumes, que são a minha Ah, origem, né? A minha sim, família. sim. Tenho tios, tenho primos de lá. Uhum. Pessoal do escritório, para Natália, para Fabrício, para Cuca. Olha só. E pessoal, né, da CISAP, então, as gurias do E do núcleo. núcleo das mulheres empreendedoras. Beijo, meninas, que são É, super empreendedoras. Acho que é é, isso. Beijo para todos que estão isso. ouvindo. Andréia, agora me conta, como é que surgiu essa presidência da CISAP? O que que é a CISAP, para quem não sabe? O que que tu faz lá? Conta, abre teu coração para nós. Vamos lá. Então, a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Santo Antônio da Patrulha é uma entidade que representa a parte privada, né, do Uhum, nosso município, são as sim. empresas. É uma entidade que conta com quase 500 associados, então a gente que conhece Santo Antônio se tem alguém de fora, mas quando a Uhum, gente anda na cidade, anda no centro, anda nas lojas, uhum, nos negócios, nos serviços, pode considerar que é associado da entidade. O que que a entidade representa? Representa esses negócios uhum, em ações, em movimentos e tem a representatividade em tudo que acontece no município e na região. A gente defende os interesses, enfim, da categoria, uhum, né? uhum, E principalmente o que eu digo, né? Qual é o principal produto de uma entidade dessa, né? É nós uhum, podermos estar em todas as discussões que acontecem no município. Porque a uhum, gente tem do poder público, a gente tem de todos que são envolvidos em crescimento, envolvido em eventos, em situações decisivas no município, a CISAP está presente. Então, nós juntos, quase 500 associados, a gente tem força. Se tu for sim, sozinha, tu não for associado e tu for lá reivindicar ou poder pontuar alguma coisa, não quer dizer que não vai ser atendido, pode ser que seja, tá? Mas ele não tem a força. Então, a gente sim, junto, a gente tem mais sim. força em Então, qualquer a situação, né? CISAP é uma junção, as empresas todas reunidas por algo em comum, isso? Dos seus negócios, para alavancar os seus negócios e também Uhum, poder pontuar coisas de melhoria, né? Na verdade, para nós, para os nossos negócios, e enfim, né? uhum. Isso abrange também seus colaboradores. Então, a gente faz, tem várias coisas que são montadas dentro da CISAB e colocada para fora, na verdade, O para que o eu quero município. saber, assim, eu, empreendedora, Tá. eu vou até a CISAP, o que que a CISAP teria de suporte para me passar? O que que eu tenho de benefícios, eu sendo associada, ou eu vou abrir um negócio? Como é que é? Explica. Tá. O que que a CISAP tem hoje de produtos, vamos pensar assim, tá? Uhum, Se tu vai lá, tu não abriu uma empresa. Ou não é, lá não é o lugar de abrir empresa, né? A associação comercial, na verdade, uhum, depois que tu abre uma empresa, a gente dá o respaldo para o início da empresa, enfim, ela se uhum, associa, tem treinamento, tem cursos, tem o serviço de SPC e Serasa, tá? Que é para feito te do SPC para consultar. consultar. Então, dentro disso tem plano de saúde, né, que com um valor menor, tem taxas de juro e crédito também nos bancos com Com menor, com desconto. descontos. Uhum. Tem cartão, né, de saúde ali, que é o SAMI que a gente tem também. Tem o cartão que é para o funcionário também, que é o Útil Card, eu acho. Não lembro o nome, tá? Sim, Não vou sim, lembrar todos os mas é produtos. que é um benefício que o Isso, tu tem associado todo tem. com redução, né? Então, na Uhum, verdade, ao invés de tu contratar sozinho, tu contrata, a entidade é o parceiro e é o que dá esse início para a empresa ter menos custo, na verdade, né? Ele faz propaganda, ele uhum, faz network ali dentro, né? Ele faz parcerias, na verdade, com aqueles quase 500 associados, os eventos, os cafés, os uhum, almoços que a gente faz essa troca, a gente uhum. indica, vou te dizer, é uma família, na verdade, a gente se Sim, troca, né? sim. Eu não sei se eu posso responder agora como é que começou a história de ser Agora presidente. vamos lá, vamos saber da André, como é que começou, porque a André não era assim essa desenvoltura toda, essa mulher Nunca foi, gente. poderosa que Eu vim do é tapume, hoje, gente. Quem vem do interior não consegue nem cumprimentar direito uma de tanta pessoa, né? vergonha De que tanta tinha. vergonha, tem que olhar para baixo. A gente tem toda Uhum. uma. Sim, mas a gente olha para ti e parece que tu já nasceu pronta. Tu já nasceu já Não! presidente da cidade, né? Não. Como é que foi essa trajetória? E vai acabar sendo uma outra dica aqui, ó. Nessa minha Hum, trajetória de vida e de uhum, ser empregada num dia e ser empreendedora no outro, uhum, assumir uma empresa,
a minha fala com o meu cliente, com quem eu tinha depois, eu tive que modificar. Eu tive que me empoderar, que eu tinha, né, realmente eu tenho capacidade, enfim. Então, a minha forma de conversar com quem ia conversar comigo no escritório teve que ser uma outra Tu teve que conversa. mudar a tua comunicação, isso? Isso, tive que mudar minha comunicação, mas eu tive que amadurecer, né, comigo a minha forma de fala e de como chegar, na verdade, né? E eu tive que sair de trás de uma mesa, que é a minha dica. Tu que é empreendedor, que acha que é só ficar atrás de uma mesa, Sair atrás da mesa. sair de trás da mesa, tu precisa ir para Aham. público, tu precisa estar em locais, tu precisa estar em lugares, tu precisa ter essa troca. Eu preciso te conhecer, Daniela Rocha, não te conhecia, te via. Se eu não sair e se tu não tiver essa troca, essa circulação de bens e serviços que a gente faz e que venha com prosperidade para ti, ela vem mais restrita. É interessante isso, porque só o cliente que vai dentro do teu escritório, tu atende o teu cliente. Mas quando é que o outro cliente, possível cliente, está na rua, ele vai te conhecer? Mas tu sabia, agora eu vou complementar essa fala da Andréia, de sair atrás da mesa, que olha só, advogado, a gente já tem aquela coisa, advogado, fica só no escritório, sentado, esperando o cliente chegar. Era assim há um bom tempo atrás, e eu me lembro quando eu tive um escritório bem no centro, tinha um colega que eu observava ele sempre numa cafeteria tomando café. E eu disse, mas que saco, que coisa, Ele não né? trabalha, ele Não só toma trabalha, café. ele só toma café. E eu aqui, ralando o dia inteiro, aqui no escritório, fazendo prazo, fazendo processo, fazendo isso aqui. Daí um dia, conversando com ele, eu disse, fulano, tu não... Tu não Tu... trabalha? Não Não fiz uma diz isso, pergunta assim claro. tão direta, tá? Olha que não é, olha como a gente conversa. É conversa de comadres. Daí eu conversando com ele, e eu disse assim, né, não sei, não, sabe o quê? Os meus clientes estão aqui, meus clientes não estão dentro do escritório. Daí eu pensei assim, meu Deus, como eu sou burra, porque realmente meu cliente não estava dentro do escritório. É É como tu verdade. disse, o meu cliente não Não está tá. dentro do meu escritório, o meu cliente está tomando café, o meu cliente está no bar, o meu cliente está circulando. Ele é inteligente, na verdade, Super né? inteligente, e graças a Tu Deus aprendeu com ele daí. aprendi com ele, aprendi. Então hoje eu me permito realmente momentos que eu não estou dentro do escritório, porque as pessoas têm que me ver, igual tu disse. Eu tenho que Isso. fazer meu network, as pessoas têm que A saber que a cara do teu negócio Daniela é tu. existe, igual a Andréia, ela tem que estar em contato com outros empresários para saber que ela é contadora, que ela tem escritório de contabilidade. Eu também, as pessoas precisam saber que eu sou advogada, o que eu faço. É assim. E daí é muito interessante que quando tá conversando com alguém, daí a pessoa vai estar conversando e dizer, eu preciso de um contador. Gente, eu tenho uma pessoa para te indicar. Sabe a Andréia? Sim. E daí a trajetória de ir para dentro da CESAP foi pelo núcleo da mulher. Eu não Uhum. era associada da CESAP, Uhum. e quando eu vim aqui, eu tinha um escritório lá em cima, daí eu desci, vim aqui para Veio para cá, o vim para o centro. centro, e eu Uhum. pensei, vou me associar na entidade, mas nem sabia o que Uhum. queria. Se eu quero O me que associar, eu quero uhum. começar essa troca. Daí o núcleo da mulher foi o que me chamou para dentro da CISAP. Isso há quanto tempo atrás? Isso foi 2017, o núcleo? Eu me associei, eu acho que no início de 2017. Não tem muitos anos, né? Uhum. 7 anos? Vai fazer 7 anos. E dali, no núcleo, que daí houve a votação e tal, e eu fui a primeira coordenadora do núcleo, que eu meio que me assustei, eu disse, gente, como é que eu vou coordenar 20 e Coordenar essas poucas empresárias? mulheres. O que Essas que eu vou mulheres. fazer? E Uhum. dali começou o meu amadurecimento, na verdade, e a minha paixão pelo associativismo. Uhum. E a entidade tem 57 anos, e nesses 57 anos foram duas mulheres, né? Presidente, o restante foram homens. Uhum. Então, nessa trajetória, nesse amadurecimento desses 7 anos que eu digo que o núcleo me preparou, com as Uhum. experiências e todos os desafios Sim, que a gente sim. enfrentou ali juntas, né? Veio a possibilidade de ser presidente da entidade, né? Daí fomos para a votação e estou eu aí de presidente desde É. março. Não, e olha só, o que eu vejo assim do núcleo e dessa função da gente estar se preparando, se capacitando como empreendedoras, como empresárias, isso nos fortalece e faz com que os nossos escritórios, que os nossos negócios cresçam. Então, assim, o conhecimento liberta, né? Liberta. E tu sabe que o cliente vem dessa forma, como a gente está Uhum, ali trocando, a troca vem com esse fortalecimento e uhum, vem e flui, né? uhum. Então, assim, a minha dica aqui, que a Andrea também falou, é estudem,
se capacitem, estejam próximos de pessoas que realmente queiram fazer a diferença, porque eu quando comecei lá no núcleo também, depende, a André vai contribuir com isso, eu era muito imatura no sentido de negócio, assim, a gente começa a escutar, eu ficava encantada quando eu ia lá, escutava um treinamento, uma palestra, meu Deus, aonde que eu tô, que mundo que eu vivo, porque tinha alguns palavreados, algumas coisas que faziam dentro de empresa, de planejamento, e disso, daquilo, que eu não tinha nem noção. Coisa boa ouvir que era, né? Hã? Que tu queria fazer parte daquilo, Que eu queria eu aquilo pro queria meu saber, negócio. eu queria aprender coisas novas. Isso. Então, assim, o que eu acho que o empreendedor tem que ter é aquela curiosidade. Sim. Sabe aquela vontade de eu quero aprender coisa nova, eu quero fazer diferente, eu quero ser melhor, eu quero ser a melhor loja, eu quero ser a melhor padaria, eu quero ser o melhor advogado. Eu acho que esse gás de vontade de ser diferente, de aprender, Faz o sucesso do não negócio. tem como dar errado, né? Não tem. Não Se tu tem tem como isso, dar tu errado. tem isso na vez, tu ama o que tu fazes, gente, só É. E daí a gente vai com sucesso. medo mesmo. Vai. Vai com E tu vai medo. ter o medo, sabe o que? Outra coisa que eu digo, estejam presentes em núcleos, em locais que te acolham e que junto com aquele grupo de empresárias ou Uhum, empresários, enfim, uhum, que tu possa ter essa troca é valiosíssima, a gente uhum, aprende todo dia. uhum, Então, se tu abrir o teu negócio e ficar atrás da mesa, tu vai fazer uhum, aquilo ali. uhum, sim. O que vai acontecer se tu sair atrás da mesa é um mundo de possibilidades. Uhum, Então, tu consegue interagir. Ah, gente, é incrível, assim, essa interação, essa troca, esse acolhimento, porque muitas vezes o medo te puxa, te trava, te trava, trava. te trava. Daí tu vai para um lugar, assim, e tu começa a conversar e tu, aquele medo já... Daí uma já passou, outra já tem a E mesma outra coisa situação, que é tu muito bom. falou, outra situação, é a função do ambiente. É, Porque, assim, às vezes eu estou num local, não por mal, não por. Eu estou num ambiente que daqui um pouco não é um ambiente, não é voltado para o empreendedorismo, não são pessoas que estão com a mesma vontade que eu, são pessoas que daqui um pouco não vão entender esse meu sonho, que não vão entender essa minha vontade de empreender e que também não têm como me contribuir profissionalmente com o meu negócio. tem uma seleção que tu acaba fazendo, né, para te poder, naquele momento. Sabe aquela história tu é o reflexo das Das 5 5 pessoas que tu mais pessoas que tu mais convive. convive. Então, Para os assim, negócios não deixa de ser. é isso. Então, assim, o que eu percebo é que eu tenho que estar em ambientes que vão fazer com que o meu negócio cresça. Então, se você tem vontade de empreender, quer montar um negócio, começa a conviver com empresários. Isso. Começa a conviver com empreendedores, com pessoas que estão fazendo acontecer. Porque daí a gente vai fazer essa troca com eles. Não que a gente, agora eu vou excluir todo mundo que não é empresário, que Não, não é empreendedor. Não, mas a gente tem que ter momentos que é uma maturidade para o teu é, negócio, pensando como negócio, na como verdade. negócio. Então, assim, a gente acaba vendo, é diferente, é outra maturidade, o crescimento da gente é mais acelerado, né? E agora eu quero saber de ti, André. Deu medo ser presidente da CISAP? Deu. Deu medo. Tu sabe que quando o ano passado eu fui vice-presidente primeiro do Zezeco, né? 2 anos o Zezeco Uhum, era presidente, eu fui vice dele. uhum, Então, naqueles 2 anos, o Zezeco me colocavam. uhum. O Zezeco não deve estar ouvindo, eu vou mandar o podcast para ele ouvir depois que eu Manda, falei dele. manda para ele. Mandar para Aham. Cláudia, mostra aí Sim, pro Zezeco, eu sim. mandar para ele. Aham, O Zezeco me metia no olho do furacão. Ele dizia assim: agora é tu que vai. Eu não vou aham, nesse, isso é para ti. aham. Então, assim, gradativamente ele foi me colocando em situações que eu já fui entendendo como é que era ser presidente. Mas, na véspera, isso eu acho que eu nem sei se eu contei para alguém, Uhum. uma Mas daí semana vai contar para antes, os ouvintes da Rádio Itapuí aqui um segredo da presidente da CISAP, para todo mundo para ouvir. todo mundo ouvir, Santo Antônio, para ir para o YouTube, para ir para o Spotify. É assim mesmo. Vai lá, abre teu coração e vai lá, chama as amigas para escutar a Rádio Itapuí 100.3, que a Andréia vai abrir o coração dela. Vai, fale, Andréia, o teu Um- medo ali, vai. uma semana antes, o medo de assumir uma presidência sendo mulher, né? Uhum. Ui, me deu até uma coisa na garganta. Ó, viu? Deu até um susto de tanto que a gente. Não, mas o medo já superou, André. Foi só naquele momento ali de assumir mesmo. Foi só naquele momento. E o que que me deu o medo maior, assim? De ser colocada à prova da minha capacidade. Por mais que eu saiba da minha
capacidade que eu tenha passado esses 2 anos como vice, Uhum, por ser mulher. Olha que coisa, né? A gente tem isso muito uhum, intrínseco na gente, porque ainda é uma coisa que a gente tem que conversar. uhum. A mulher ainda sofre. Era o medo, de tu achar que tu não estava suficientemente capacitada, isso? Não, é o medo de ser colocada em xeque por eu ser mulher, por ser uma presidente. Será que ela vai ter capacidade? O olhar do outro, tu entende? Uhum. O tipo, o julgamento, tipo assim, Vamos considerar como se fosse um julgamento. Essa preparação, será que eu não estou preparada mesmo? Será que eu como mulher, sabe aquela coisa assim? uhum, Será que eu como mulher eu dou conta? uhum. Daí eu vinha a resposta seguinte, claro que eu dou conta, pois eu tenho uma empresa, eu passei por isso, Sim, mas sim. será que não vai parecer? Uhum. Durou assim uma semana, até o dia que eu assumi. Depois foi. Depois, na semana seguinte, Uhum. foi só Mas, uma mas passagem. sabia que esse medo do julgamento é muito engraçado e até depois tem a ver com a nossa mensagem que a gente leu do dia, né? Que é Hum. descubra a rosa que existe em você. Porque o que que acontece? A gente acaba olhando os espelhos. Ah, mas parece que eu não estou totalmente preparada. Mas eu só E se tava. acontecer tal Isso, como situação? é que eu vou resolver se acontecer isso? E daí a gente acaba olhando só aqueles espinhos. Uhum. E hoje eu estava essa semana, durante essa semana, eu tava em conversa com uma outra advogada, e ela disse, Daniela, eu não consigo ver as minhas qualidades. E ela é cheia de qualidades, cheia. E daí ela disse, porque eu acabo sempre achando que eu preciso mais, eu preciso não sei o quê. Então, assim, como é muito mais fácil a gente só olhar o que Apontar, apontar, tipo assim, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ser a melhor. nossa Mas crítica é a muito nossa alta, é né? muita autocrítica É. e de te olhar assim, meu Deus, olha só o que eu fiz. Olha só, De olhar tudo que tu já passou e que tu o que enfrentou que e que tu tu já enfrentou? conseguiu. Olha o que era a Andrea, que ela enfrentou esses desafios, que ela se preparou, que ela tem um negócio, que ela tem funcionário, que ela, né, teve que passar por tantas crises e tá aí. E tão interessante, Dani, então isso também falo aqui abertamente, que daí na sequência eu fui começando a ir em representações e vim em locais que a representar a CISAP, os Uhum, associados, uhum. vinha, as pessoas diziam, como vai, presidente? Daí tu tinha, eu no início dizia, ai, não me chama de presidente. Não, tu é presidente. A presidente, ou Sim, chamar lá sim. na frente e colocar, me nominar e me Uhum, colocar para frente das autoridades que estavam lá. sim. Então, até isso no início teve, daí agora o fluxo já andou, sabe? Já. Agora tu Eu já, já me sinto tu presidente. já te sente presidente da CISAP, já tomou posse. Já, Já. eu mesmo, né, Sim, tomei sim, posse por sim. mim, É assim. porque às vezes a gente, não, não me chama, não sei. Não, mas tu é a presidente, né? Então, o momento que tu Sim, te reconhece, né? tive esse processo, mas tudo certo já. Tudo certo. Andréia, o que que tu poderia compartilhar com nós de estratégia para eu me tornar uma empresária, uma empreendedora de sucesso, uma referência de mulher? O que que tu pode compartilhar com a gente de alguma estratégia que tu utilizou, mesmo que inconsciente? Porque, na verdade, as coisas foram acontecendo, né? Foram. Mas eu sempre olhei o que eu podia fazer se eu soubesse onde que eu quero ir, é claro, né, Dani? Isso Uhum, tudo com foco. Eu sempre tive um foco, que é a minha uhum, profissão, né? uhum, Então, eu gostaria, né? Eu queria uhum, ser o que eu fiz o meu primeiro a uhum, minha primeira autocrítica, então, né? uhum, Pelo que eu sou lembrada? Pelo que eu sou procurada? Tá? Isso faz uns anos, assim. E qual é, se eu fosse hoje colocar um nome no meu escritório, ou se eu tivesse que colocar aquela missão, visão e valor e uhum. tal, que a gente Sim, aprende também estando inserida, né? sim. Esse planejamento, o que que seria a minha marca, né? E com o perfil que os clientes às vezes me diziam, daí eu comecei a seguir, depois que eu comecei a me descobrir, ou me entender, na verdade, profissionalmente, tá? Uhum, Que é essa dinâmica de conversa e tal, e tô sempre inserida, né? Mas tu definir qual é o teu carro-chefe do teu negócio, sabe? uhum, Eu sou conhecida, eu sou por resolver, eu sou resolutiva. As coisas uhum. chegam no escritório só se acontecer alguma coisa, que é que não erra, né, gente? Sim. Às vezes tu não retorno e tal, mas tudo que chega no escritório é prioridade. Então, assim, se Uhum, nós temos prazo, a gente cumpre o prazo, mas tem coisas assim que acontecem. Por exemplo, eu vou citar, tá? Teve um cliente que me procurou que não era meu cliente, era cliente uhum. fora, e me disse Sim. assim: eu tô com esse problema nisso aqui, eu tô parado 2 meses porque eu não consigo resolver, me disse que demora 2 meses, tá? Daí eu disse pra ele: não, você resolve em um dia.
Uhum. Tu consegue resolver em um dia? Sim, é esse. Eu fiz toda. Vai Sim, acontecer esse processo, é isso, isso. Em um dia eu resolvi o o problema problema dele. dele, Uhum. tá? Daí ele me disse assim: bem que me disseram que tu é top, que tu é ágil, Que tu e que tu resolve. entrega, que tu resolve. Então, daquilo ali, eu comecei a construir o meu Uhum. propósito, enfim, a função do meu Uhum. escritório. Então, eu acho que a primeira coisa é tu te entender no dentro do teu negócio, né? Tu te entender e Uhum. daquilo ali, tu focar o planejamento do teu negócio em cima da tua Sim. característica, sabe? O que tu tem Mas de mais forte? sim, mas tu falou uma frase aqui que eu até anotei, é saber aonde ir. Isso. E tu sabia aonde tu ia? E aí, É. na verdade, eu sabia, eu tinha um negócio, né? Ou Uhum. eu parava, ou eu ia adiante, e eu sabia que eu gostava de fazer aquilo ali. Às vezes, mas daí tu não queria ir para psicologia? Talvez eu quisesse, que eu cheguei a fazer, eu comecei Capaz, psicologia, olha só, ele falou da psicologia, mas eu também não sabia que ela eu tinha comecei a cursado. cursar Uhum. psicologia na Unicinos e Uhum. tranquei e fiz contábeis, porque eu tive que escolher, Uhum. né? Eu tinha que escolher o que fazer. Eu disse, gente, eu já tenho o trabalho aqui, eu já tenho o escritório Sim, montado. sim, É burrice, né? Eu ir para psicologia. O que que eu quero? Preciso de dinheiro, né, gente? Todo mundo sim, vive com sim, dinheiro. sim, Eu preciso pagar as minhas contas. Eu tenho um negócio. Eu olhei o negócio como vantajoso e como tendo lucratividade. E eu tive que fazer uma escolha. Em vários momentos da vida a gente faz escolha. Em tudo a gente faz sim, escolha, sim. né? Então, eu acho que quando eu defini que eu gostava de fazer, eu gosto de fazer aquilo ali, é isso. Não sei se vai ser pro resto da vida, mas eu fui, tanto é que eu tô aí até É, hoje, né? Então, esse isso, foco vem de tu sim, entender, se não seja por amor, mas que seja o por que tá te nesse, abraçando neste momento, porque ele tem realmente um fluxo que te volta valores e tudo mais. Lá na frente, tu pega o que te rendeu isso aí e tu e faz o faz. que faz paralelo, enfim, que tu É. quiser, né? E hoje, sabe o que que eu percebo? Porque eu também gosto muito da psicologia e é algo que eu adoro estudar. E eu percebo que eu fiz direito também, gosto, sou apaixonada pela minha profissão, mas eu hoje eu já me permito estudar um pouco da psicologia, de fazer Hum, cursos voltado a essa área. Por quê? Porque é algo que eu gosto e eu acho que complementa a minha profissão. Então, assim, muitas vezes a gente vai fazer algo que não é aquela primeira paixão, mas que depois vai virando, sim. e a gente pode ir transformando essa paixão. Não é que a Andréia que vai ser Tu só contadora vai ou deixar adormecido por um pouquinho ali, depois lá na frente isso, tu e vai usar. depois tu vai poder usar, se Sim. aprimorar, e é isso, e faz parte de toda a nossa trajetória, né? E que coisa boa fazer várias coisas, né, durante a vida. Não Ai, que precisa ser coisa uma coisa só. boa! Eu sabia que eu estava vendo um estudo que hoje a juventude eles falam que essa geração eles vão ter no mínimo 5 profissões. Eu ouvi também isso. Que eu fui na Federação, falaram a respeito disso. Imagina, 5 5. profissões. Então, assim, daqui a pouco tu vai começar como contadora, daqui a pouco tu vai ser psicóloga, daqui a pouco tu vai ser. Da volta vai ser psicóloga e contadora juntos? Isso, Não quer isso. dizer, né? É. Então, assim, na verdade, porque a gente muda. Então, É. tipo assim, a Andrea de hoje é diferente daquela Andrea de 7 anos. E daqui a pouco, se eu te entrevistar daqui 2, 3 anos, não vai ser mais a mesma Andrea, porque olha a bagagem que tu vai ter como presidência, né? Toda Sim, é uma essa, troca, né? Tu essa acaba. troca com as empreendedoras, com os empresários. Então, a gente vai mudando, né? Que bom. A Eu adoro gente muda. mudança. Eu gosto É disso. A gente, tudo como é de bom, bom, que a gente evolui, né? A a gente gente evolui. evolui. E A tu gente só sai cresce. da tua zona de conforto quando tem provocação assim na tua vida. Então, vai com Uhum. medo, vai, que E dali vai vai, sair, vai. vai E ser eu uma boa acho coisa. também, assim, todos os encontros que a gente teve aqui no Salto Alto, a gente falou muito de autoconhecimento, André, muito, Muito importante. sabe? E eu percebo que o empreendedor, a gente como empresária, a gente tem que se autoconhecer também, muitas vezes até para poder superar esses medos, superar esses obstáculos, Para né? tomar uma decisão, porque tu vai ter Sim, encruzilhada ali que tu vai ter que pensar, daí tu tem que te conhecer para te poder tomar essa decisão. então, Assertivo ou não, gente? Se não acertar, vai de novo e e vamos lá. vai, vamos lá, é resiliência, é E, sacudir a poeira e ir de novo, né? e E André, eu quero só resgatar ali um pouco da nossa mensagem que a gente tinha lido, que é descubra a rosa que existe dentro de você e de quem você ama. Quais são as rosas que tem dentro da Andréia? que tem dentro de mim? Tu sabe, quando tu começou a falar, eu já fiquei pensando, eu tenho uma rosa no pé, né? Tem, Tatuado. sei, olha só, Tem. mais um segredo da Andréia aí. Eu tenho uma rosa no meu Uhum, pé esquerdo. Quando eu tatuei, enfim, tinha 30 anos, uhum, que eu queria tatuar, e qual era o significado da rosa, né? E essa uhum, mensagem ia calhar com uhum, com isso, assim, porque
a gente passa por várias fases, né? Mas o que que tem dentro de mim? Uhum, Tem uma pessoa apaixonada pela vida, eu sou uhum, apaixonada pela vida, eu sou apaixonada por pessoas, sabe? De estar em grupos, de estar em relações, eu tenho muitas relações, assim, de grupos diferentes. Então, eu sou geminiana, né? Geminiana é muito comunicativa e geminiana uhum, adora as relações, as pessoas, assim. Eu sou leal com os meus amigos, então eu tenho famílias fora, sabe, da minha família. uhum. Então, eu tenho uma pessoa, eu tenho uma amiga, né, que me diz assim, amiga, tu é demais, que às vezes a gente não se enxerga, né, que é tal da É, que história eu tô e dizendo sim, porque na tu não se verdade assim, enxerga, eu disse, eu tu sou tudo isso. acaba só vendo, né, As aqueles tuas teus coisas, espinhos, né, os isso. espinhos, e tu acaba não olhando, né, as tuas partes boas. Eu acabo me doando, sabe? Eu tenho isso, essa troca que eu tenho de ajudar, de poder contribuir com alguma coisa, eu tenho Uhum, isso nas minhas relações, sabe? E de poder ser ouvinte, daqui a pouco ser. Então, isso também passa para minha profissão, na verdade, de uma certa forma, né? uhum, Eu era um pouco mais dura em relação a prazos, a legalidade, isso aqui não pode, isso aqui pode, modifiquei, porque uhum, isso também eu preciso passar para o meu cliente, o cliente precisa. Então, assim, se eu fosse definir uma palavra. Eu acredito assim que eu tenho dentro de mim infinitas possibilidades. olha só, que Em coisa tudo, boa, sempre. infinitas possibilidades, num sábado, dia 5 de agosto, infinitas possibilidades para nós. Então, assim, a gente já está quase finalizando aí o nosso programa, tem mais, acho que um minutinho. E eu quero que todos os ouvintes, o pessoal que está nos assistindo aqui no YouTube, que a gente comece a refletir sobre a rosa que existe dentro da gente. Porque às vezes é muito mais fácil realmente a gente olhar aquelas coisas que a gente não gosta muito, que a gente acha que tem que arrumar, tem que melhorar, tem que isso. Mas começa a olhar para a rosa e valorizar esses pontos já que a gente teve de evolução, que a gente sempre tem coisas boas. Então valorize. Então esse final de semana, esse recado para esse sábado gostoso é que tu descubra a rosa que tem dentro de você e a rosa que tem dentro de quem você ama. Vamos começar a olhar as coisas boas das pessoas que estão à nossa volta, né? E agora eu vou passar a palavra para a André se despedir de você, dos ouvintes aqui da Rádio Itapuí, para a gente, né, curtir o nosso final de semana. E daí depois eu vou me despedir de vocês, Andréia. Então, de novo, te agradecer, Dani, que bela oportunidade. Quando a gente se escuta, né? É, Porque a sim, gente escuta os outros e a gente não fala sobre nós. Então, talvez a minha mensagem final para quem está ouvindo, né? Se escute mais. se escute Se mais. escute mais. Daqui a pouco, as pessoas que nos amam nos conhecem, né? As pessoas, Uhum, as famílias, assim, os amigos, daqui a pouco as famílias, a gente não tem tanto essa liberdade de conversar. Ouçam, essas pessoas vão dizer, com certeza, o que que tu tem mais de rosa, sabe? Então, e é importante a gente ter. E terapias, né, Dani? Eu sou uhum. apaixonada por terapias, por constelação, enfim. Então, muito obrigada por ter me ouvido, muito obrigada por estar aqui hoje, né? Até uma próxima oportunidade. Bom Um sábado para todos. abraço. Então, tudo de bom para vocês, ouvintes. Um excelente sábado, excelente domingo. E estou aqui no próximo sábado com o nosso programa Salto Alto para levar a nossa autoestima, o nosso alto astral, cheio de mulheres aqui que vêm para compartilhar com nós muito conteúdo, muitas coisas boas. Um abraço, um beijo, até a próxima semana. Tchau.